Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Asaprev em Foco. Para darmos início, eu vou ler uma poesia de minha autoria, que chama-se Impacto. Somos seres impactantes no universo, inesquecíveis protagonistas, viventes e amantes. Nascemos, vivemos e fazemos acontecer, seguindo os princípios do bem-querer, sem mordomia de fada sossegada. Deixa-te levar pela vontade de sonhar, até saciar e causar o impacto da liberdade que invade a alma. Corre, escorrega, levanta e desliza pelas passagens do tempo, pelas paisagens de todos os dias. Constrói um ser natural, iluminado para brilhar, causando pactos e impactos pelos caminhos que você merecidamente trilhar. Eu sou apaixonada pelas poesias, né? Tanto é que nós conseguimos editar esse livro, onde os associados também, né? Todos fazem parte, aqueles que contribuíram. Então aqui, como a gente já comentou outra vez, mas a gente sempre gosta de lembrar que as composições que estão aqui dentro desse livro são joias raras, porque elas foram muito estimuladas, né? Pessoas que nunca imaginaram que poderiam estar, né, sendo incentivadas e chegar a compor alguma coisa para estar no livro. O presidente Hildo, inclusive, esses tempos nos surpreendeu. Nós estávamos numa roda de conversa e, de repente, ele ficou com vontade de proclamar uma poesia. E foi assim tão natural que eu fiquei surpresa, porque a gente não espera, né? Mas então eu quero convidar a todos que têm esse dom, que têm essa vontade, né? Que nos visitem lá na Asaprev, conheçam o nosso trabalho, né? O trabalho da diretoria, trabalho de todos que se dedicam voluntariamente, como tantas outras entidades em Blumenau. A Asaprev fica bem pertinho da Kremer, né? No bairro Itopava Seca, passando a Kremer, primeira rua direita. Quando você entra na rua, uns 500 metros, um prédio azul, bem azul, né? E lá nós estamos para recebê-los. Seu Hildo, o senhor ainda tem na memória alguma poesia, alguma... Deixa eu pegar esse livro aqui para mim, por favor. Certo? Primeiro é o seguinte, quem nos visitar, quem for lá na associação, vai receber um livro desse de presente. Nós temos alguns exemplares, então convidamos a você que está nos assistindo, se quiser possuir um livro. Esse aqui tem umas histórias aqui, tem umas poesias aqui dentro que são chocantes, são muito boas. Isso todos foram dos nossos associados. Nós provocamos, inclusive tenho eu também aqui não seria uma poesia, seria... É bem no início. Né? Uma crônica que depois a gente vai ler, se for no caso algum programa, depois a gente pode ler. Então você está convidado a conhecer a associação. A Suzeta ainda há pouco já disse o endereço, lá na rua, lá perto da Kremer, e você receberá um livro desse de presente. Tá ok? Espero a visita de vocês lá. Certo, presidente Hildo. Hoje nós temos um convidado bastante especial, né? E ele vai falar um pouquinho com vocês, vai passar umas informações muito importantes, com uma sabedoria muito grande. Ele é um profissional bem especial, é o James, que trabalha, professor de yoga. James. Olá, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, né, de participar aqui dessa programação, né, de conseguir levar mais informação para mais pessoas. E o trabalho que eu faço, que desenvolvo lá na Asaprev, é o yoga. E é yoga na cadeira, né, que é uma forma bem específica
bem particular de fazer, né, a prática de yoga, para trabalhar bastante a nossa saúde física e mental, né? E a prática de yoga na cadeira, especificamente lá na Zaprev, é bem interessante porque ela acomoda a todos, é uma prática completamente acessível, né? Possível que todos façam, né? Dentro das suas próprias características, né? Físicas específicas, né? Então a gente leva bastante em consideração. Então, caso tenham algum problema de articulação, de dores, né, problema na coluna, que a gente acaba vendo dos alunos, né, da Zaprev que acabam tendo isso, trazendo isso nas conversas, nas trocas, a gente vê que todos eles conseguem fazer, né, dentro da sua própria possibilidade, né, sempre com muito respeito pelo próprio corpo, né, pelo próprio momento, né, e isso é muito interessante. A prática de yoga, por si só, ela traz inúmeros benefícios, né? Então, assim, a gente pode falar o gerenciamento da ansiedade, do estresse, que isso está presente em todas as faixas de idade, né? Não é exclusivo do só quem está no mercado de trabalho, também isso acontece no aposentado, também acontece nas crianças, nos jovens. Então, assim, a prática de yoga trabalha isso bastante, né? Porque a gente trabalha bastante a respiração, né? Yoga por si, a palavra yoga significa união, né? E uma das coisas que a gente pode levar é a união do corpo com a nossa mente, né? Com o nosso interior, né? Com aquela parte lá que só a gente conhece mesmo, né? E isso de que forma? Através de movimentos, né? Utilizando cadeira, né? Não precisa ser uma cadeira específica, né? Precisa ser uma cadeira firme, que é o que a gente faz lá na associação, né? Então, tem as cadeiras da parte externa que a gente pode utilizar, a cadeira da parte interna que a gente também utiliza, e assim são práticas de 40 minutos, 50 minutos que a gente vai movimentando, trabalhando um pouquinho as articulações, trabalhando a respiração, o corpo vai relaxando, né? A gente se movimenta, trabalha flexibilidade, trabalha torção de coluna, trabalha força também, a gente sempre acaba trabalhando um pouquinho isso. O seu Hildo mesmo aqui, na última aula, né, até falou um depoimento de como ele já está conseguindo cada vez mais se aproximar do chão, né? Está quase lá alcançando o pé, né? Então, isso é muito bacana, porque é de uma forma natural, sem forçar, sem se machucar, né? Então, assim, é possível de ser feito, né? E é um prazer estar lá, né? De conversar, de fazer troca. Sempre no final de cada aula sempre tem uma bateria de perguntas, né? É uma sabatina que sempre acontece lá. Exato. E que é muito bacana, é bem legal, porque assim as pessoas vão vendo, os associados vão vendo desse benefício, porque vai mexendo. A prática de fazer yoga, ela é bem interessante, que é assim, ela não é uma pílula mágica, né? Ela traz vários benefícios, mas não é assim, fiz um dia, amanhã já está resolvido. Não é assim, mas de uma forma gradativa, né, que a pessoa consiga absorver, que a pessoa consiga sentir a diferença, então melhora sono, né, melhora a forma de fazer movimentos em casa, que a gente tem que levar isso em consideração também, né? Então, se eu tenho mais força para levantar, eu tenho mais equilíbrio, né, que a gente trabalha bastante, a questão do equilíbrio, então isso você acaba levando para o dia a dia. Né? Então, olha só que maravilha, né? Isso a gente faz uma aula uma vez na semana, eu vou até, né, passar aqui as informações, que é toda terça-feira, às 14h30, né? Então, a gente faz aquela aula de uns 50 minutos, né? Sempre com uma troca, sempre de uma forma bem acolhedora. Então, não se preocupa, não consigo fazer porque eu tenho dor no joelho. Pode fazer sim, a gente respeita isso. Eu tenho um problema no ombro, eu tenho um problema na coluna, né? Então, vem, faz, dentro da sua possibilidade, conversa com a gente antes, né? Que daí a gente vai ajustando, né? Vai fazendo variações das posturas. James, eu estou sabendo, você acabou de nos contar, que esteve na cidade de Ascurra. Isso. Fazendo palestra, você com a sua esposa, né? Que ela é professora? Isso. Exato. E que foi um sucesso, trabalharam lá com as crianças, não é? Isso. As crianças também, a gente percebe isso, né? A gente vai em questão de faixa de idade, né? Então, assim, é bem bacana as crianças, o envolvimento dela, e quanto elas também precisam de trabalhar a respiração,
para se acalmar, porque hoje com celular, com tablet, computador, são muitos estímulos, né, que elas acabam sofrendo, acabam recebendo, né, nem sofrer, né, mas acabam recebendo naturalmente. Então, um momento de uma conversa, de uma respiração um pouquinho mais calma, saber identificar aquele momento que a gente está mais agitado. Então, assim, é bem interessante de levar isso para a criança, né? Porque a criança leva para casa, né? Isso, a criança ensina o pai, ensina a mãe, né? Eu tenho 2 filhas, a gente tem 2 filhas, uma de 19 e uma de 14, mas aquela coisa, né? O quanto eu mudei a forma de dirigir, né? Porque senão, né? Ah, pai, isso tá errado, isso tá... Então, assim, a criança tem esse poder de levar para dentro de casa, e a gente percebe isso também quando faz aula com os menores também. É bem interessante isso. Que bom! Muito bem. Eu queria, inclusive, Suzete, se falar ainda sobre esse livro aqui. Todos os nomes que estão na capa desse livro são associados da Asaprev. Então você, se tem alguma veia aí, de repente, poética, se associe, vem a associação, se associe, porque nós vamos editar outro livro. Nós já temos algumas poesias gradadas, certo? Para depois, então, fazer o segundo livro de poemas, histórias e crônicas. Porque não precisa ser só poesia, pode ser poemas, histórias e crônicas. Se você tem o dom, não precisa ser uma coisa perfeita. Você pode escrever, levar lá na associação, a gente faz uma correção e ele vai para o próximo livro. Então você está convidado, talvez, de repente, não só a se associar, porque na associação a pessoa diz, poxa, mas quanto que custa eu me associar? Olha, é tão pequena a contribuição que às vezes eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar. É 1% do seu benefício, é 1% do que você recebe, né, através do INSS. Ou, se você não é aposentado nem pensionista, você também pode participar da associação pagando a contribuição pequena, certo? Que você, então, passa a ser sócio da associação, que oferece algumas vantagens. Depois, nos próximos programas, nós iremos falar sobre as vantagens que a associação oferece ao nosso associado. Muito bem. Eu quero, assim, lembrar que as pessoas que estão lá conosco, nas oficinas, nas nossas atividades, elas se sentem muito bem. E eu quero até contar alguma coisa sobre o professor James, que eu considero o anjo que apareceu em 2022 lá na Asaprev. Porque, sim, ele é uma pessoa muito especial, veio conhecer o nosso trabalho e disse assim, olha, eu posso ajudar a Asaprev voluntariamente, passar para os associados, né? Esse trabalho que envolve o corpo e a mente. A nossa surpresa foi muito grande, porque é difícil, gente. E a gente entende que o profissional, ele vive, né? Ele vive da sua profissão, né? Então, assim, nós já tivemos também nutricionista, né? Ela ainda está nos acompanhando, psicóloga, que já fizeram uns trabalhos também muito bons, que ajudaram muito as pessoas. E eu vejo, assim, uma vantagem muito grande, porque quando você faz parte de um grupo, você forma amizade, você tem mais relacionamentos, né? Você pode trocar ideias, fazer parte do grupo até pelo WhatsApp, e vão mandando novidades. Então, assim, interagindo uma pessoa com a outra, né? Toda segunda-feira nós estamos lá reunidos para fazer florzinhas de fuxico. Não é o fuxico, é a florzinha. Um fuxiquinho também enrola às vezes, né? Mas uma coisa assim, legal, né? De brincadeiras e tal. E resolvemos também oportunizar na mesma segunda-feira, enquanto umas estão fazendo as florzinhas, as outras pessoas gostam de jogar um carteado, um dominó, seja lá o outro joguinho. Então, essa segunda-feira que passou agora, dessa semana, nós tivemos um grupo lá que ficaram a tarde toda, tomaram café, né? E nas terças-feiras
às 14h30, o professor James está, então, nos acompanhando, né? E assim, presenteando nós, lá da Asaprev, com as aulas de yoga. Nós vamos fazer uma pausa agora, mas a gente já volta, aguarde.